Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite, que possamos ter um bom tempo aqui juntas e que o Senhor possa falar de acordo com a necessidade de seu coração, de seu espírito. Vamos orar, pedir que isso de fato ocorra, que Deus possa falar a cada coração de acordo com a sua necessidade. Vamos orar? Pai, obrigado por este dia. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado por este tempo. Quero te pedir que ministre ao coração de cada irmã aqui presente, vai ao encontro de suas necessidades, ao encontro daquilo que o Senhor deseja falar e tocar, que o Senhor venha transformar, curar, restaurar, consolar cada irmã aqui, Senhor, em nome do Senhor Jesus eu te peço. Amém, Senhor. Nesse tempo de tantas dificuldades, eu gostaria de falar sobre paz. Paz em meio à guerra. Paulo nos dá esse segredo em Filipenses 4, versículos 6 a 9, onde ele diz assim: não andem ansiosas por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãs, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Já faz quase 2 anos que o mundo se tornou novo. Novos comportamentos, novos cuidados, novas atitudes. Uma necessidade urgente de adaptações é necessário neste tempo, devido à pandemia. Com isso, algumas consequências, algumas dores têm se passado o mundo, não só algumas pessoas, mas o mundo todo. O Globo postou há pouco tempo um artigo sobre o quanto a pandemia causou de mal, provocou de mal em todo o mundo. O artigo fala sobre a alta de mais de 25% de casos de depressão e ansiedade no mundo. A ansiedade é uma reação normal diante das situações, o que podem provocar medo, dúvida e expectativa. Neste caso, a ansiedade funciona como um sinal que prepara a pessoa para enfrentar o desafio. E mesmo que ele não seja superado, favorece sua adaptação às novas condições da vida. Contudo, diante da vida estressante que estamos tendo, altamente exigente em termos de tarefas e processamentos de informações, as pessoas têm desenvolvido um nível de ansiedade prejudicial à sua saúde física e mental. A pessoa se prepara para reagir ao risco, mesmo quando não há risco claro. E essa reação se transforma em um comportamento padrão e eventual, provocando sofrimento às pessoas. Quando lemos na Bíblia frases como não fique ansiosa, não tenha medo, a intenção não é encorajar ou ajudar, mas o texto inspirado pelo Espírito Santo revela uma ordem.
Não fique ansiosa, não tenha medo. Ou seja, a vontade de Deus é que não vivamos ansiosa e que nossa confiança na soberania de Deus seja plena. Nossa ansiedade pode manter seu nível saudável quando cremos em Deus, quando conhecemos de fato como um Deus bom, um Deus justo, um Deus poderoso, um Deus soberano, um Deus amoroso, que está no controle de nossas vidas. O oposto da ansiedade é confiar. A ansiedade causa sofrimento, um sofrimento desnecessário. Não sabemos o que vai acontecer. Poderá não ser tão mal como achamos. Não vale a pena ficar sofrendo antes de uma coisa ruim acontecer. Por isso, o Senhor Deus nos fala em Mateus 6,34 que, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará consigo suas próprias preocupações. Basta cada dia seu próprio mal. A ansiedade impede de seguir os planos de Deus. A ansiedade torna a pessoa relutante em fazer o que Deus quer, porque acha que não vai correr bem e não se sente segura. Mas o Senhor nos fala em Lucas 12:31 que não busque ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás destas coisas. Mas o Pai sabe o que vocês precisam. Busquem, pois, o reino de Deus e estas coisas lhes serão acrescentadas. Que possamos verdadeiramente crer, porque a ansiedade enfraquece a nossa fé. A ansiedade tira nossos pensamentos de Deus, a ansiedade tira nossos pensamentos das promessas do Senhor. Podemos acabar acreditando em nossos próprios medos, acreditando nas nossas próprias verdades e não na verdade do Senhor. Mateus 10:31 diz que, portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Ainda em 1 Pedro 5:7 diz, lancem sobre ele, sobre o Senhor, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Confie. A ansiedade, ela distorce a realidade. Quem está muito ansioso não consegue pensar direito e tem dificuldade em tomar decisões certas. Foi isso que aconteceu com Pedro. No texto de Mateus 14:22 ao 23, narra o evento onde o Senhor Jesus mandou seus discípulos irem para ao mar da Galileia, que não era um mar, mas um lago. Manda eles pegarem os barcos e irem à frente, enquanto Jesus ficava no monte orando. No meio da noite, Jesus vai ao encontro dos seus discípulos a pé, andando sobre as águas. Os discípulos se assustam, mas num devido momento, Pedro, ao perceber, ao reconhecer Jesus, ele pede para ir ao encontro sobre as águas, e isso ele faz. Jesus o chama e Pedro vai ao encontro de Jesus. Mas Pedro, por um instante, deixa de confiar em Jesus e começa a olhar para uma realidade em sua volta. E o medo o assombrou ao ponto dele começar a afundar, distorcendo a realidade de que o Filho de Deus tem o controle sobre todas as coisas. Quando estamos ansiosos, perdemos o foco
naquilo que conscientemente sabemos ser importante. Nas coisas que queremos nos concentrar, nas coisas que entendemos como importante e necessário para a nossa vida. De fato, quando ficamos ansiosos, os nossos sistemas automáticos do nosso corpo assumem o controle, inclusive a nossa atenção. A ansiedade nos traz descontrole. A ansiedade é pecado. Por dois motivos. Primeiro, como já citado acima, ela é falta de confiança em Deus. Quando permito que a ansiedade me domine, estou, na verdade, acreditando que Deus não se importa comigo e não irá cuidar de mim na situação que está me deixando ansioso. Segundo, a ansiedade é pecado, pois eu recuso a providência de Deus para a minha vida. Ou seja, não aceito que Deus controle todos os eventos e circunstâncias do universo. Neste mundo caído, nunca ficaremos livres da ansiedade, da angústia ou frustração. Próprio Jesus nos fala isso. Próprio Jesus fala que no mundo teremos aflições, mas que possamos ter ânimo. Jesus venceu o mundo. E se Ele é o nosso Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas. No entanto, não podemos esquecer que a ansiedade é pecado. Entender a raiz deste pecado é fundamental para aprender a lidar com a ansiedade. Não podemos aceitá-la como parte do nosso temperamento ou consequência do ambiente em que vivemos. Mas é importante entender que a ansiedade, quando passa dos níveis considerados normais, é considerada uma doença. Essa doença é tão séria como qualquer outra e por isso deve ser tratada por um profissional, psiquiatra e um psicólogo. Porém, seja qual for a raiz da ansiedade, ela se origina no pecado. E Cristo Jesus é a resposta para esta angústia no homem. Não andem ansiosos por coisa alguma. Não se afligem. Não se afligem, não andem ansiosas com nada. Ao invés disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês. Falem para Ele. Não se esqueçam de agradecer-lhe as suas respostas. A gratidão é um remédio para a angústia. A gratidão é um remédio para a desesperança. Sejam gratos. Se fizerem isto, vocês terão esperança, vocês terão experiência do que é a paz de Deus, que é muito mais maravilhosa do que a mente humana pode compreender. Sua paz conservará a mente e o coração de vocês na calma e tranquilidade, à medida que vocês confiem em Cristo Jesus. E agora, irmãs, ao terminar esta carta, diz Paulo, e ao terminar este estudo, quero lhes dizer uma coisa. Firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, naquilo que é bom e direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis e detenham-se nas coisas boas e belas que há em outras pessoas. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus e alegrar-se com elas. Continuem a pôr em prática tudo quanto aprenderam e viram dentro da
Santas Escrituras, dentro daquilo que Paulo, daquilo que Jesus, aquilo que o Espírito Santo tem trazido a cada uma de nós. Ponham em prática. E o Deus de paz será com todas nós. Sei que vivemos em tempos difíceis, tempos de grandes desafios, mas a verdade é que não estamos sozinhas. Existe um Deus à nossa frente e nele nós podemos confiar. Não estamos sozinhas, existe um povo, a igreja, o corpo de Cristo conosco. Não é necessário ficarmos sozinhas. Filipenses nos dá essa receita para a nossa mente e as nossas emoções e o nosso espírito possa manter-se saudável. A decisão é somente minha e sua. O que vamos fazer com esta verdade? Temos a opção de crer, obedecer. Esta é uma decisão que cabe somente a você. O Senhor nos convida nesta noite a crer em quem Ele é, a crer no que Ele pode fazer e a confiar e obedecer. E eu quero convidar as irmãs a fazerem isso. Ao terminar este vídeo, que as irmãs possam se reunir e confessar umas às outras as suas ansiedades, os seus medos, as suas angústias e juntas orarem para que o Deus da paz possa dar coragem e fé para obedecê-lo. Vamos orar? Sei que tu estás aqui, eu sei que o Senhor falou com cada uma assim como tem falado comigo, de que eu posso confiar e que às vezes eu não confio e que eu preciso confessar. Em nome do Senhor Jesus, ajude-nos a crer. Dá-nos fé, ó Deus, para que possamos verdadeiramente confiar, que o nosso relacionamento contigo possa crescer e que o Senhor possa agir em nossas vidas, porque nós iremos deixar, permitir, entregar todas as coisas nas tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, é o que nós te pedimos. Seja Senhor em nossas vidas. Seja o Senhor da paz. Em Cristo Jesus. Amém.